Capítulo 10. Nós não partimos para o Exalta de imediato. Passamos os 3 dias seguintes transportando carregamentos de mercadorias pela dobra. Operávamos a partir do que havia restado do acampamento militar em Krirbusky. A maioria dos soldados havia sido retirada quando a dobra começou a se expandir. Uma nova torre de observação havia sido erguida para monitorar as margens negras do Nomar, e somente uma equipe básica permaneceu para operar as docas secas. Nem um único Grisha permaneceu no acampamento. Após a tentativa do Darklin de dar o golpe e destruir Novo Krirbusky, Ravika e os soldados do primeiro exército foram tomados por uma onda de sentimento anti-Grisha. Não fiquei surpresa com isso. Uma cidade inteira tinha desaparecido, sua população servido de comida para monstros. Ravika não esqueceria tão cedo, nem eu. Alguns Grishas tinham ido para o Exalta pedir a proteção do rei. Outros tinham passado a se esconder. Nikolai suspeitava que a maioria havia procurado o Darklin e desertado para o lado dele. Mas, com a ajuda dos aéreos fugitivos de Nikolai, conseguimos fazer 2 viagens pela dobra no primeiro dia, 3 no segundo e 4 no último. Esquifes de areia viajaram para Ravka Oeste vazios e voltaram com cargas enormes de rifles, zimenes, caixas cheias de munição, peças para armas repetidoras semelhantes às que Nikolai tinha usado a bordo do Beija-Flor e algumas toneladas de açúcar e jurda, tudo cortesia do contrabando de Sturmhond. Subornos, disse Mali ao ver os soldados tontos correrem para uma carga sendo descarregada no cais, comemorando e apreciando a coleção reluzente de armas. Presentes, Nikolai o corrigiu. Você verá que as balas funcionam independentemente dos meus motivos. Ele se virou para mim. Acho que podemos encaixar mais uma viagem hoje? Aceita? Eu não queria, mas assenti. Ele sorriu e me deu um tapinha nas costas. Darei as ordens. Pude ver Mali me observando enquanto me virava para olhar a escuridão dinâmica da dobra. O incidente ocorrido a bordo do Beija-Flor não havia se repetido. O que quer que tivesse visto naquele dia, uma visão, alucinação, algo que eu não sabia nomear, não acontecera novamente. Ainda assim, passava cada momento no Nomar alerta e preocupada, tentando esconder o quanto realmente me encontrava assustada. Nikolai queria que usássemos as travessias para caçar Volcras, mas me recusei. Disse a ele que ainda me sentia fraca e que não tinha certeza de que meu poder garantiria nossa segurança. Meu medo era real, mas o resto era uma mentira. Meu poder estava mais forte do que nunca. Ele fluía por mim em ondas puras e vibrantes, radiante com a força do cervo e das escamas. Mas eu não podia aguentar o pensamento de ouvir aqueles gritos de novo. Firmava a luz em um domo amplo e brilhante em torno dos esquifes, e embora os Volcras guinchassem e batessem suas asas, eles mantinham distância. Mali nos acompanhou em todas as travessias, ficando ao meu lado, rifle preparado. Eu sabia que ele percebia minha ansiedade, mas não me pressionava por uma explicação. Na verdade, não tinha falado muito desde nossa última discussão na tenda. Temia que quando começasse a falar, eu não fosse gostar muito do que ele tinha para dizer. Eu não tinha mudado de ideia sobre voltar para o Exalta, mas estava preocupada com a possibilidade de ele mudar. Na manhã em que levantamos acampamento para ir à capital, procurei por ele na multidão com medo de que decidisse não aparecer. Fiz uma pequena oração de agradecimento quando o vi, reto e silencioso em sua cela, esperando para se juntar à coluna de cavaleiros. Partimos antes do amanhecer, uma procissão esquisita de cavalos e carroças que seguia para fora do acampamento e tomava a estrada conhecida como Vi. Nikolai havia conseguido um kefta azul liso para mim, mas ele foi enfiado na bagagem. Até que tivéssemos mais de seus próprios homens para me proteger, eu era apenas mais um soldado no séquito do príncipe. Quando o sol se firmou no topo do horizonte, senti uma pequena vibração de esperança. A ideia de tentar tomar o lugar do Darklin, de tentar reunir os Grishas e comandar o segundo exército, ainda soava incrivelmente intimidante, mas pelo menos eu estava fazendo alguma coisa em vez de apenas fugir do Darklin ou esperar que ele me abocanhasse. Eu possuía 2 amplificadores de Morozova,
e seguia para um lugar onde poderia encontrar respostas que me levariam ao terceiro. Mali estava infeliz, mas, ao ver a luz da manhã surgir sobre a copa das árvores, tive certeza de que poderia engajá-lo. Meu humor não sobreviveu à jornada por Kirbusk. Passamos pela cidade portuária em ruínas após o acidente no lago, mas eu estava muito abalada e distraída para realmente me dar conta de como o lugar tinha mudado. Dessa vez foi inevitável. Embora Kirbusk nunca tivesse sido muito conhecida por sua beleza, suas calçadas fervilhavam de viajantes e comerciantes, homens do rei e estivadores. Suas ruas movimentadas eram tomadas de lojas lotadas, prontas para atender às expedições para a dobra, juntamente com bares e bordéis que atendiam aos soldados do acampamento. Mas essas ruas estavam quietas e praticamente vazias. A maioria das pousadas e lojas tinha sido lacrada. A verdadeira revelação veio quando chegamos à igreja. Lembrava-me dela como uma construção asseada, coberta por domos azuis brilhantes. Agora, as paredes caiadas de branco estavam cobertas de inscrições, fileira após fileira, de nomes escritos em tinta vermelha, que tinham secado e adquirido cor de sangue. Os degraus estavam tomados por montes de flores murchas, pequenos ícones pintados, tocos derretidos de velas de oração. Vi garrafas de quivás, pilhas de doces, o corpo abandonado de uma boneca infantil, presentes para os mortos. Passei um olho pelos nomes. Stepan Rushkin, 57. Anya Sirenka, 13. Maika Lasky, 45. Rebecca Lasky, 44. Petr Ozerov, 22. Marina Koska, 19. Valentin Yonki, 72. Sasha Penkin, 8 meses. A lista seguia e seguia. Meus dedos se apertaram nas rédeas enquanto um punho gélido se fechava sobre o meu coração. Memórias voltaram a mim espontaneamente. Uma mãe correndo com uma criança em seus braços. Um homem tropeçando enquanto a escuridão o engolia, sua boca aberta em um grito. Uma velha, confusa e assustada, engolida pela multidão em pânico. Eu havia testemunhado tudo aquilo, havia tornado aquilo possível. Esses eram os moradores de Novo Kirbusk, a cidade que ficava diretamente em frente a Kirbusk, no outro lado da dobra. Uma cidade irmã cheia de parentes, amigos e parceiros comerciais, pessoas que trabalhavam nas docas e tripulavam os esquifes. Algumas delas deviam ter sobrevivido a diversas travessias. Haviam morado na fronteira do terror, pensando que estavam seguros em suas próprias casas, andando pelas ruas de sua pequena cidade portuária. E agora todos haviam partido porque eu não havia conseguido parar o Darkling. Mali trouxe seu cavalo para o lado do meu. Alina, disse ele calmamente, venha comigo. Sacudi a cabeça. Queria me lembrar. Tasha Stoll, Andrei Bazin, Shura Rishenko, tantos quanto eu pudesse. Eles haviam sido assassinados pelo Darkling. Será que assombravam os sonhos dele como assombravam os meus? Temos de pará-lo, Mali, falei rouca. Temos de encontrar um jeito. Não sei o que esperava que dissesse, mas ele continuou em silêncio. Algo me dizia que Mali não queria me fazer mais nenhuma promessa. Finalmente ele seguiu, mas eu me forcei a ler cada um dos nomes, e só então me virei para partir, guiando meu cavalo de volta para a rua deserta. Um pedacinho de vida pareceu retornar a Kirbusk conforme nos afastávamos da dobra. Algumas poucas lojas estavam abertas e ainda havia comerciantes anunciando suas mercadorias no trecho de Vi conhecido como Caminho dos Mascates. Mesas frágeis se enfileiravam na estrada, suas superfícies cobertas por panos de cores vivas e com um amontoado de mercadorias espalhadas, botas e chales de oração, brinquedos de madeira, facas de má qualidade encobertas artesanais. Muitas das mesas estavam cheias do que pareciam ser pedaços de pedra e ossos de galinha. Provinieosti, gritaram os mercadores. Altcheniosti, osso real, osso genuíno. Enquanto me inclinava sobre a cabeça do meu cavalo para ver melhor, um senhor gritou, Alina! Olhei surpresa. Ele me conhecia? De repente, Nicolai estava ao meu lado.
Ele puxou seu cavalo para perto do meu e agarrou minhas rédeas, dando um puxão firme nelas para me afastar da mesa. Net spasibo, disse ele para o velho. Alina, gritou o mercador. Otcheni, Alina. Espere, falei virando-me na cela, tentando ver melhor o rosto do velho. Ele arrumava o mostruário de sua mesa. Sem a possibilidade de uma venda, pareceu ter perdido completamente o interesse em nós. Espere, insisti. Ele me conhecia. Não conhecia, não. Ele sabia meu nome, falei com raiva, puxando as rédeas de volta. Ele estava tentando vender relíquias a você, ossos de dedos, da genuína Sancta Alina. Congelei, um arrepio profundo passando por mim, meu cavalo absorto mantido em movimento. A genuína Alina, repeti entorpecida. Nicolai se mexeu desconfortável. Há rumores de que você morreu na dobra. Pessoas têm vendido partes do seu corpo por toda Ravka e Ravka Oeste há meses. Você é um amuleto de sorte tanto. Aqueles eram para ser meus dedos? Articulações, dedos, fragmentos de costela. Senti-me enjoada. Olhei em volta, esperando ver Mali, precisando ver algo familiar. É claro, Nicolai prosseguiu. Se metade daqueles ossos fossem realmente dos seus dedos, você teria cerca de uns 100 pés. Mas superstição é algo poderoso. E também a fé, disse uma voz atrás de mim, e quando me virei, fiquei surpresa de ver Tolia lá, montado em um enorme cavalo negro de guerra, seu rosto largo, solene. Aquilo tudo foi demais. O otimismo que havia sentido uma hora atrás desapareceu. De repente, parecia que o céu me pressionava para baixo, fechando-se como uma armadilha. Coloquei meu cavalo para trotar. Sempre fui desajetada para montar, mas segurei com firmeza, e não parei até Krirbusky estar bem para trás, e eu não ouvir mais o barulho de ossos. Naquela noite, permanecemos em uma pousada na pequena vila de Vernost, onde nos encontramos com um grupo fortemente armado de soldados do primeiro exército. Logo aprendi que muitos deles eram do 22º, o regimento no qual Nicolai servira e que, em determinado momento, ajudou a liderar na campanha do Nordeste. Aparentemente, o príncipe queria estar cercado de amigos ao entrar em Usalta. Não poderia culpá-lo. Ele parecia relaxar na presença deles e, mais uma vez, notei seu comportamento mudar. Havia mudado sem esforço do papel de aventureiro lisonjeiro para o de um príncipe arrogante, e agora se tornava um comandante amável, um soldado que ria facilmente com seus companheiros e sabia o nome de cada cidadão. Os soldados tinham uma carruagem luxuosa na cidade. Ela era laqueada de azul claro ravicano e levava o emblema da águia dupla do rei em um dos lados. Nicolai havia solicitado a adição de um sol dourado do outro lado, combinado com um conjunto de 6 cavalos brancos. Quando a geringonça brilhante retumbou no pátio da pousada, tive de revirar os olhos, lembrando-me dos excessos do grande palácio. Talvez ele houvesse herdado mau gosto. Eu tinha esperanças de jantar sozinha com Malha em meu quarto, mas Nicolai insistiu que jantássemos juntos na área comunitária da pousada. Assim, em vez de relaxar em paz perto da fogueira, ficamos espremidos em uma mesa barulhenta, cheia de oficiais batendo os cotovelos uns nos outros. Malha não disse uma palavra durante toda a refeição, mas Nicolai falou o suficiente por nós 3. Enquanto começava um prato de rabada assada, ele percorreu uma lista aparentemente interminável de lugares que pretendia parar no caminho para os Alta. Eu me desgastei só de ouvi-lo falar. Eu não tinha percebido que conquistar as pessoas significava conhecer cada uma delas, resmunguei. Não estamos com pressa? Ravka precisa saber que a conjuradora do sol voltou. E seu príncipe genioso? Ele também. A fofoca fará mais que os pronunciamentos reais, o que me lembra, ele disse baixando a voz. Daqui em diante, você precisa se comportar como se alguém estivesse te observando a cada minuto. Ele apontou para mim e para Mali com seu garfo. O que você faz em particular é problema seu. Apenas seja discreta. Quase engasguei com o vinho. O quê? Balbuciei. Uma coisa é você estar envolvida com um príncipe real. Outra, bem diferente, é as pessoas pensarem que você está caída por um camponês. Eu não... Isso não é da conta de ninguém, sussurrei furiosa. Lancei um olhar para Mali. Seus dentes estavam cerrados e ele estava apertando a faca com
Um pouco demais. O poder está nas alianças, disse Nicolai. É da conta de todo mundo. Ele tomou outro gole de vinho enquanto eu olhava, incrédula. Você devia vestir suas próprias cores. Balancei a cabeça, tonta com a mudança de assunto. Agora você vai escolher as minhas roupas? Eu vestia o kefta azul, mas era evidente que Nicolai não estava satisfeito. Se você pretende liderar o segundo exército e tomar o lugar do Darkling, precisa parecer adequada. Conjuradores vestem azul, falei irritada. Não subestime o poder do gesto grandioso, Alina. As pessoas gostam de espetáculo. O Darkling entendia isso. Vou pensar a respeito. Posso sugerir dourado? Prosseguiu Nicolai. Bem a cara da realeza, bem apropriado. Bem cafona? Preto e dourado seria excelente. O simbolismo perfeito e nada de preto, disse Mali. Ele se afastou da mesa e, sem dizer mais nada, desapareceu pelo ambiente lotado. Soltei meu garfo. Não consigo saber se está arrumando encrenca de propósito ou se é só um imbecil. O príncipe deu mais uma mordida em seu jantar. Ele não gosta de preto? É a cor do homem que tentou matá-lo e que frequentemente me toma como refém. Meu inimigo jurado? Mais uma razão para reivindicar a cor como sua. Estiquei o pescoço para ver aonde Mali tinha ido. Pelo corredor, viu pegar um lugar perto do bar. Não, disse eu. Nada de preto. Como preferir, respondeu Nicolai. Mas escolha algo para você e para os guardas. Suspirei. Preciso mesmo de guardas? Nicolai inclinou-se para trás em sua cadeira e me estudou, seu rosto ficando sério de repente. Sabe como consegui o nome Sturmhond? Ele perguntou. Pensei que era algum tipo de brincadeira, um trocadilho com Sobatka. Não, disse ele. Foi um nome que ganhei. O primeiro navio inimigo que abordei era um navio mercante figerdano fora de Johom. Quando disse para o capitão baixar a espada, ele riu na minha cara e falou para eu correr para minha mãe. Disse que os homens figerdanos faziam pão com ossos de garotos ravicanos magrelos. E você o matou? Não. Eu disse a ele que velhos capitães tolos não eram a comida adequada para homens ravicanos. Então cortei os dedos dele fora e dei para os meus cachorros comerem enquanto ele olhava. Você o quê? A área estava cheia de soldados desordeiros cantando, gritando, contando histórias, mas tudo ficou distante enquanto eu olhava para Nicolai em silêncio atordoado. Era como se o visse se transformar de novo, como se a máscara charmosa tivesse mudado para revelar um homem muito perigoso. Você me ouviu. Meus inimigos entendiam a brutalidade, minha tripulação também. Quando aquilo acabou, bebi com os meus homens e dividi o espólio. Então voltei para minha cabine, vomitei o jantar refinado que o mordomo tinha preparado e chorei até dormir. Mas foi nesse dia que me tornei um verdadeiro corsário. E foi naquele dia que Sturmhond nasceu. Bastante para um filhote, falei. Senti-me um pouco nauseada. Eu era um garoto tentando liderar uma tripulação indisciplinada de ladrões e mentirosos contra inimigos que eram mais velhos, sábios e resistentes. Precisava que me temessem, todos eles. E se não tivessem me temido, mais pessoas teriam morrido. Empurrei meu prato. Você está me dizendo para cortar os dedos de quem? Estou dizendo que se você quiser ser uma líder, é hora de começar a pensar e agir como uma. Eu já ouvi isso antes, sabia? Do Darkling e de seus apoiadores. Seja brutal, seja cruel, mais vidas serão poupadas no longo prazo. Você acha que sou como o Darkling? Eu o estudei. O cabelo dourado, o uniforme austero, aqueles olhos cor-de-mel espertos demais. Não, falei devagar. Não acho que seja. Eu me levantei para me juntar a Mali, mas já me enganei antes. A jornada para os Alta foi mais um desfile lento e excruciante que uma marcha. Paramos em cada cidade ao longo de Vi, nas fazendas, escolas, igrejas e leiterias. Cumprimentamos dignitários locais e caminhamos por enfermarias de hospitais. Jantamos com veteranos de guerra e aplaudimos corais de meninas. Era difícil não perceber que as vilas eram principalmente habitadas pelos muito jovens e pelos muitos velhos. Cada corpo capaz tinha sido arrastado para servir no exército do rei e lutar nas guerras sem fim de Rávica. Os cemitérios eram tão grandes quanto as cidades. Nicolai entregava moedas de ouro e sacas de açúcar.
Aceitava apertos de mão de mercadores e beijos na bochecha de matronas enrugadas que o chamavam de Sobática, e encantava a qualquer um que chegava a meio metro dele. Ele nunca parecia se cansar nem desanimar. Não importava quantos quilômetros tivesse percorrido ou quantas pessoas tivéssemos conhecido, ele estava pronto para conhecer outra. Sempre parecia saber o que as pessoas queriam dele, quando ser o garoto sorridente, o príncipe dourado, o soldado fatigado. Imaginei que isso ocorresse devido à formação de alguém nascido na realeza e criado na corte, mas ainda era enervante de olhar. Ele não estava brincando quando falou de espetáculo. Ele sempre tentava programar nossa chegada junto com o amanhecer ou o anoitecer, ou parava a nossa procissão nas sombras profundas de uma igreja ou de uma praça da cidade, tudo para exibir melhor a conjuradora do sol. Quando me flagrava revirando os olhos, apenas piscava e dizia: "Todos pensam que você está morta, minha querida. É importante fazer uma boa demonstração." Então cumpri minha parte do acordo e desempenhei meu papel. Sorri graciosamente e conjurei uma luz para brilhar sobre telhados e campanários, banhando de calor cada rosto apavorado. As pessoas choravam, mães me traziam seus bebês para serem beijados, e senhores se inclinavam sobre a minha mão, suas bochechas úmidas de lágrimas. Sentia-me como uma fraude completa, e disse isso para Nicolai. "O que você quer dizer?" ele perguntou, genuinamente intrigado. "As pessoas te amam." "Amam a sua caba premiada, você quer dizer", resmunguei enquanto saíamos de uma cidade. "Você já ganhou algum prêmio de fato?" "Isso não é engraçado", sussurrei furiosa. "Você viu o que o Darkling é capaz de fazer? Essas pessoas enviarão seus filhos e filhas para lutar contra os Nitevoia e não serei capaz de salvá-los. Você o está alimentando com uma mentira." "Estamos dando esperança a eles. É melhor que nada." Falou como um homem que nunca teve nada. Eu disse, afastando meu cavalo. Ravka no verão mostrava sua faceta mais adorável. Seus campos se espessavam com dourado e verde. O ar ficava perfumado e doce, com aroma de feno quente. Apesar dos protestos de Nicolai, insisti em abrir mão dos confortos da carruagem. Meu traseiro estava dolorido e minhas coxas reclamavam em voz alta quando eu saía da cela todas as noites, mas sentar no meu próprio cavalo significava ar puro e a chance de procurar malho nos passeios diários. Ele não falava muito, mas parecia ter ficado um pouco mais à vontade. Nicolai tinha feito circular a história de como o Darkling havia tentado executar Mali na dobra. Isso tinha garantido a Mali confiança instantânea entre os soldados e até uma pequena dose de celebridade. De vez em quando, ele patrulhava com os rastreados da unidade e estava tentando ensinar Tolha a caçar, embora o Grisha grandão não tivesse muito jeito para espreitar silenciosamente na floresta. Na estrada, saindo de Sala, estávamos passando por um bosque de olmos brancos quando Mali pigarreou e disse: "Eu estive pensando." Eu me endireitei e prestei toda a atenção nele. Era a primeira vez que ele puxava uma conversa desde nossa partida de Kirbusk. Ele se moveu na cela sem olhar para mim. Estava pensando em quem poderíamos chamar para compor a guarda. Franzi a testa. A guarda? Ele pigarreou. Para protegê-la, alguns homens de Nicolai parecem adequados e acho que Tolha e Tamar devem ser considerados. Eles são Shu, mas são Grishas, então isso não seria um problema. E pensei em mim. Acho que nunca tinha visto Mali corar. Sorri. Está dizendo que quer ser o capitão da minha guarda pessoal? Mali olhou para mim, seus lábios se curvando em um sorriso. Vou ter de usar um chapéu extravagante? O mais extravagante deles, eu disse, e provavelmente uma capa. Haverá plumas? Ah, sim, diversas plumas. Então eu topo. Eu queria deixar por isso mesmo, mas não consegui me conter. Pensei que quisesse voltar para sua unidade e ser um rastreador novamente. Mali estudou os nós em suas rédeas. Não posso voltar. Com alguma esperança, Nicolai pode impedir que eu seja enforcado. Com alguma esperança? Guinchei. Eu desertei do meu posto a Lina. Nem mesmo o rei pode me tornar um rastreador novamente. A voz de Mali soou firme, imperturbável. Ele se adapta, pensei, mas sabia que alguma parte dele sempre sentiria falta da vida a qual havia sido destinado,
a vida que poderia ter tido sem mim. Ele acenou com a cabeça, apontando para o lugar onde as costas de Nicolai apareciam ligeiramente entre a coluna de cavaleiros. E nem pensar em te deixar sozinha com o príncipe perfeito. Então não confia que eu seja capaz de resistir ao charme dele? Não confio nem em mim mesmo? Nunca vi ninguém lidar com uma multidão do jeito que ele faz. Tenho certeza de que as pedras e as árvores estão se preparando para jurar fidelidade a ele. Eu ri e me inclinei para trás. Senti o sol aquecer minha pele pela sombra salpicada dos galhos das árvores acima de nós. Toquei na pulseira feita com as escamas do açoite do mar escondida em segurança sob minha manga. Por enquanto, queria manter o segundo amplificador em segredo. Os Grishas de Nikolai tinham jurado ficar em silêncio, e tudo o que eu podia fazer era ter esperanças de que segurassem suas línguas. Meus pensamentos se desviaram para o pássaro de fogo. Alguma parte minha ainda não conseguia acreditar que ele era real. Será que ele teria a mesma aparência das páginas do livro vermelho? Suas penas forjadas em branco e dourado? Será que a ponta de suas asas teria fogo? Que tipo de monstro lançaria uma flecha e o derrubaria? Eu havia me recusado a tirar a vida do cervo e um número incontável de pessoas havia morrido por causa disso. Os cidadãos de Novokirbursk, os grishas e soldados que eu havia abandonado no esquife do Darklin. Pensei nos muros altos da igreja cobertos com os nomes dos mortos. O cervo de Morozova, Hulsali, o pássaro de fogo. Lendas ganhavam vida diante dos meus olhos, apenas para morrerem na minha frente. Lembrei-me do açoite do mar arfando, o assovio fraco de seus últimos suspiros. Ele estava à beira da morte, e ainda assim eu hesitei. Não quero ser uma assassina. Mas misericórdia talvez não fosse um dom com o qual a conjuradora do sol pudesse arcar. Eu me arranquei desses pensamentos. Primeiro tínhamos de encontrar o pássaro de fogo. Até lá, todas as nossas esperanças repousavam nos ombros de um príncipe desleal. No dia seguinte, os primeiros peregrinos apareceram. Pareciam como qualquer outra pessoa da cidade esperando perto da estrada para ver a procissão real passar, mas eles vestiam braçadeiras e carregavam faixas estampadas com um sol nascente, sujos pelos longos dias de viagem, erguiam sacolas e sacos com seus poucos pertences, e quando me viram no meu kefta azul, o colar do cervo no meu pescoço, rumaram para o meu cavalo murmurando Sancta, Sancta, e tentando pegar na minha manga ou bainha. Às vezes, eles se ajoelhavam e eu tinha de ser cuidadosa para não correr o risco de o meu cavalo atropelar um deles. Pensei que me acostumaria a toda aquela atenção, mesmo com estranhos mexendo em mim, mas isso era diferente. Não gostava de ser chamada de santa, e havia algo de faminto em seus rostos que me deixava com os nervos à flor da pele. Conforme seguíamos ainda mais para o interior de Rávica, as multidões cresciam. Elas vinham de todas as direções, cidades e portos. Agrupavam-se em quarteirões de vilas e ao lado de Vi. Homens e mulheres velhos e jovens, alguns de pé, outros montados em burros ou amontoados em carroças de feno. Onde quer que fôssemos, gritavam por mim. Às vezes eu era Sancta Alina, às vezes Alina, a justa, ou o brilho da misericórdia. Filha de Keramzin, eles gritavam, filha de Rávica, filha da dobra, Rebdav Stouba, assim me chamavam, filha dos dois moinhos. Por conta do vale onde ficava o vilarejo sem nome onde eu havia nascido. Eu tinha uma vaga lembrança das ruínas que davam nome ao vale, duas colunas rochosas ao lado de uma estrada de terra. O Aparat estivera ocupado revirando meu passado, vasculhando escombros para construir a história de um santo. A expectativa dos peregrinos me assustava. Até onde eu sabia, eu tinha vindo para libertar Rávica de seus inimigos, da dobra das sombras, do Darkling, da pobreza, da fome, dos pés doloridos, dos mosquitos e de tudo mais que os perturbasse. Eles me imploravam para abençoá-los, para curá-los, mas eu só podia evocar ondas de luz, deixar que tocassem em minha mão. Aquilo tudo era parte do show de Nikolai. Os peregrinos não tinham vindo apenas para me ver, mas para me seguir. Eles se uniam à procissão real e suas faixas esfarrapadas aumentavam a cada dia que passava.
Seguiu em nosso rastro de cidade em cidade, acampando em áreas não cultivadas, mantendo vigílias de madrugada para rezar por minha segurança e pela salvação de Ravka. Estavam perto de superar o número de soldados de Nikolai. É isso que o Aparat está fazendo, reclamei para Tamar uma noite no jantar. Estávamos alojados em uma casa na beira da estrada para passar a noite. Pelas janelas eu podia ver as luzes das fogueiras dos peregrinos, ouvi-los cantando músicas de camponeses. Essas pessoas deviam estar em casa, trabalhando em seus campos e cuidando de suas crianças, não seguindo uma falsa santa. Tamar empurrou um pedaço de batata muito cozida pelo seu prato e disse: Minha mãe me disse que o poder Grisha era um dom divino. E você acreditou nela? Não tem uma explicação melhor. Soltei meu garfo. Tamar, não temos um dom divino. O poder Grisha é apenas algo que nasce com você. É como ter pés grandes ou uma voz boa para cantar. Era nisso que os Shus acreditavam, que é algo físico, enterrado em seu coração ou em seu braço, ou em seu baço. Algo que pode ser isolado e dissecado. Ela olhou para o acampamento de peregrinos do lado de fora da janela. Não acho que essas pessoas concordariam. Por favor, não me diga que acha que eu sou uma santa. Não importa o que você é, importa o que pode fazer. Tamar, essas pessoas acham que você pode salvar Ravka, disse ela. Obviamente, você também pensa ou não estaria indo para os Alta. Estou indo para os Alta para reconstruir o segundo exército. E encontrar o terceiro amplificador? Quase deixei o garfo cair. Fala baixo, balbuciei. Nós vimos o Story Sancta. Então, Sturmhond não tinha mantido o livro em segredo. Quem mais sabe? Perguntei, tentando me recompor. Não diremos a ninguém, Alina. Sabemos o que está em jogo. O copo de Tamar tinha deixado um círculo úmido na mesa. Ela o percorreu com seu dedo e disse: Você sabe, algumas pessoas acreditam que todos os primeiros santos eram grixas. Franzi a testa. Que pessoas? Tamar deu de ombros. O suficiente para que seus líderes fossem excomungados. Alguns foram até queimados na fogueira. Nunca ouvi isso. Isso foi há muito tempo. Não entendo por que essa ideia deixa as pessoas com tanta raiva. Mesmo se os santos fossem grixas, isso não torna o que faziam menos miraculoso. Eu me contorci na cadeira. Não quero ser uma santa, Tamar. Não estou tentando salvar o mundo, só quero encontrar um modo de derrotar o Darkling. Tamar ergueu uma sobrancelha. Reconstrua o segundo exército. Derrote o Darkling, destrua a dobra, liberte Ravka. Chame essas ações do que quiser, mas tudo isso me soa como salvar o mundo. Tamar ergueu uma sobrancelha. Bem, quando ela colocava dessa maneira, o plano parecia um pouco ambicioso. Tomei um gole de vinho. Ele era uma coisa azeda se comparado com as safras a bordo do Volkvone. Mali vai pedir que você e Tolle sejam membros da minha guarda pessoal. O rosto de Tamar se abriu em um belo sorriso. Sério? Vocês praticamente já ocupam essa função agora, de qualquer modo. Mas se vão me proteger dia e noite, você precisa me prometer uma coisa. Qualquer coisa, disse ela radiante. Chega desse papo de santos.